Bem, essa é a primeira aula do canal Biologia Evolutiva, a evolução da educação. E a aula de hoje vai ser sobre sistema digestório. Mas antes da gente falar sobre o sistema digestório, a gente vai dar uma leve pincelada em o que é homeostase. Bem, vão aparecer alguns termos técnicos aqui na frente para vocês. Mas homeostase nada mais nada menos é do que o equilíbrio do nosso corpo. Nosso corpo sempre procura um equilíbrio. Vejamos, você sai do banho, aquele banho bem gelado, e simplesmente você começa a tremer. Qual o objetivo disso? Aumentar a sua temperatura, conseguir voltar ao equilíbrio. Ok? A homeostase também vai ter o metabolismo celular, quer dizer, ele vai acabar produzindo alguma coisa que o corpo não necessita, que vai ser eliminado, como ureia, amônia, ácido úrico, uratos, creatina, entre outros. Correto? Passando o slide aqui, vamos falar sobre o sistema digestório humano. Digestão. Bem, a digestão são um conjunto de fatores físicos e químicos, ok? Físicos são os fatores como mastigação ou até mesmo peristaltismo. Já os fatores químicos são as substâncias do nosso corpo, como a petialina ou a amilase. A nutrição é a incorporação de novos materiais estruturais energéticos, como vitaminas, gorduras, lipídios, e a gente vai ver um pouco mais à frente. Primeira parte do fator da digestão é a alimentação. Segunda, a digestão. Terceira, a assimilação dos nutrientes. E a quarta, defecação. Passando o slide aqui. Digestão comparada. Agora a gente vai fazer uma comparação da digestão de alguns animais. Dos mais primitivos ao que digamos mais complexo, top de linha. Bem, temos a digestão intracelular. O que é digestão intracelular? Acontece dentro das células. Um exemplo clássico são os poríferos, que acontece digestão dentro dos coanócitos. Temos a digestão extracelular, que vai acontecer em uma cavidade apropriada, como nos mamíferos ou estômago. Temos a extracorpórea, que acontece aonde? Fora do nosso corpo, fora do corpo do indivíduo. Isso acontece principalmente com insetos, invertebrados. Eles se alimentam de uma maneira um pouco diferente. É como se você fosse em um restaurante, pedisse um prato, vomitasse em cima e depois bebesse aquele caldinho. Delicioso. E o sistema digestório completo, ele vai ser caracterizado com duas cavidades, boca e ânus. Ok? Aqui é só para mostrar a digestão de sistema digestório completo de um molusco. Papel metabólico dos nutrientes. Qual é a função? Lembrando, gente, que os nutrientes em si, eles vão ser caracterizados por três tipos diferentes. Vamos ter os energéticos, os plásticos e os reguladores. Os carboidratos e os lipídios, eles são os energéticos. Já as proteínas vão ser os plásticos. Os sais minerais e as vitaminas vão ser os reguladores. A água só está aqui porque ela está relacionada aos processos vitais, muito importante para o nosso organismo. Ok? Aqui ao lado uma tabelinha, quem quiser pode pausar o vídeo e dar uma olhada sobre os tipos de vitamina e o uso no nosso corpo. Anatomia do sistema digestório. Anatomia do tubo digestório. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Anatomia dos órgãos anexos, dentes, língua, pâncreas, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar. Vamos comentar um pouco sobre ela após ver o sistema digestório. Olha que beleza, da boca até o ânus. Vamos falar um pouquinho da boca. Coisa rápida. Ingestão de alimento, mastigação do alimento, lubrificação do alimento, deglutição. Qual a principal função da boca? Vai chegar ali na boca o alimento, vai ser mastigado, macerado, vai formar aquele bolo alimentar e aí você vai deglutir. Você vai colocar para dentro. Ok? Acontece a primeira etapa da digestão química, onde você vai começar a liberar amilase para digerir o quê? Amido. Sim, o pãozinho. O pãozinho começa a ser digerido na boca. Passando, aqui são só algumas glândulas que eu quero mostrar para vocês. Coisa pouca. Todas essas glândulas têm função de quê? Produção de saliva, para formar aquele bolo alimentar.
Faringe. Canal comum ao sistema digestório e respiratório. Amígdalas e adenoides. Ajudam no processo de deglutição, de empurrar o alimento. Também junto com a língua, gente. Esôfago. Muitas pessoas acabam confundindo que acreditam que o alimento ele desce para o nosso estômago através da gravidade. Isso é mentira. Ele vai descer através do peristaltismo, movimentos peristálticos. O esôfago simplesmente vai contraindo o alimento até ele chegar no estômago. E o que vai acontecer no estômago? Bolsa, parede mucosa, localizada no lado esquerdo do abdômen. Armazenamento de alimento. Isso é uma coisa muito importante. Bem, os poríferos não conseguem armazenar alimento. Já os mamíferos em si conseguem comer grandes quantidades e fazer um armazenamento. Isso é uma coisa muito importante em relação ao fator evolutivo. Absorção. Na verdade, a absorção de nutrientes, algumas pessoas ainda se enganam, mas não acontece no estômago, ok, gente? Liberação de pepsina, que simplesmente vai digerir o quê? Aminoácidos. Pâncreas. Glândula mista, que produz aproximadamente 15 centímetros de comprimento. Vamos lá ver o pâncreas. Íons bicarbonato, amilase, lipase. Amilase vai digerir o quê? Amido. Lipase, lipídio. Íons de bicarbonato. Gente, pensem só. Aquela substância extremamente ácida saiu do seu estômago. E vai para onde? Duodeno. Se ele chegasse ácido daquele jeito, simplesmente poderia corroer o duodeno. Só que aí vem o pâncreas e produz esse íons de bicarbonato, que vai deixar o pH mais básico, ok? Passando, vamos falar agora rapidinho sobre o fígado, armazenamento de ferro e vitaminas, metabolização de lipídios, síntese de diversas proteínas plasmáticas. Desintoxicação do organismo, hemocaterese. O que vai ser isso, gente? Vai ser essa hemocaterese? Simplesmente o transporte de células glóbulos vermelhos, lembrando que os glóbulos vermelhos eles não têm núcleo, eles não se reproduzem. Então o que vai acontecer? Eles vão morrer aproximadamente aos 120 dias. Esse processo do fígado vai retirar essas células mortas. É denominado esse nomezinho aí, hemocaterese. Correto? Uma observação aqui do fígado para vocês. Vesícula biliar, a bile. Armazenamento de secreção biliar. Gente, a bile, ela não dissolve gordura. Ela simplesmente vai homogeneizar. É igual quando você pega, mistura gordura com água, não acontece nada. A bile vai ser o detergente. Quando você joga, vai quebrar e aí vai deixar tudo homogêneo. Correto? Ele vai produzir uma coisa chamada sais biliares. Intestino delgado, órgão tubular musculoso da cavidade abdominal, dividido em duodeno, jejuno e iléu. Ele é extremamente rico em microvilosidades. O que é isso? Para aumentar o quê? A capacidade de absorção de nutrientes. Olha ali, gente. Já o intestino grosso, a última porção do tubo digestório, também tem a capacidade de absorver, vai absorver principalmente água, ok? E sais minerais. Que ele vai deixar o seu cocôzinho sequinho. E ele produz síntese de vitamina K e B2, por ação microbiana, o que vai resultar também no famoso pum. E aí a formação do bolo fecal. Digestão das aves. As aves vão ter algumas estruturas diferentes que os seres humanos, como o papo, que tem a função de amolecer o alimento, o ventrículo, que é basicamente o estômago químico, a moela, que tem o processo de mastigação, como se fossem nossos dentes, e a cloaca. O que seria essa cloaca? Seria simplesmente a junção, observe nessa foto, do sistema urinário com o sistema digestório. Por isso que às vezes o cocô dos
pássaros em si, pombos, galinhas, geralmente é um pouco pastoso por conta dessa junção. Digestão dos herbívoros. Antigamente, as pessoas falavam que as vacas, os boizinhos, tinham 4 estômagos. Ok? Na verdade, são 4 porções. A primeira é denominada rumen, onde que tem uma grande quantidade de bactérias para digestão da celulose. É nessa parte em que a vaquinha regurgita o alimento, volta à boca, ela dá aquela mastigada de novo e volta para a parte do rumen. Depois disso, ela vai para o retículo, onde tem maior quantidade de bactérias também para fazer a fermentação. Depois temos o omaço, que vai absorver grande quantidade de água. E por último, o obomaço, que vai ser basicamente o estômago, mesma coisa do que nos restantes dos mamíferos. Lembrando, essas bactérias têm uma relação simbiótica com as vaquinhas, ok? Bem, a aula de hoje é só isso. Se você gostou, dá um like, favor compartilhar. Muito obrigado pela sua atenção, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!